Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém.
Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém.
Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém.
Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Amém.
Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos dar continuidade a tudo isso que Jesus faz de levantar o paralítico, fazê-lo andar e deixando todos atônitos. Nós compreendemos que a força de Jesus para perdoar pecados e curar paralíticos e doentes era maravilhosa. É a força de Deus agindo sobre ele e que realmente ele trazia a força de Deus e a consciência de Deus em si. Que a luz bendita do Pai e do Filho